E aí pessoal, hoje a gente está aqui para falar do IRDM11, que divulgou muito recentemente o seu último relatório gerencial, e a gente sabe que ele teve uma quedazinha aí nos seus proventos, né? Muita gente estava esperando um aumento, já que no mês passado teve um pequeno aumento em relação ao mês anterior, então muita gente ficou na expectativa, mas isso não aconteceu. É por isso que a gente está aqui para ler esse relatório, entender, e claro que eu vou dar a minha opinião sobre esse fundo. Se você gostar desse conteúdo, se te ajudar, me ajuda também, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, e se você quiser pode deixar um comentário, uma opinião sobre o fundo, ou uma sugestão, uma crítica aí também para próximos vídeos, beleza? Então vamos aqui novamente para o site do Funds Explorer. Vocês sabem que eu gosto bastante desse site aqui para olhar, né, para analisar fundos. A gente tem outros sites também, mas esse aqui é bem interessante. Hoje, pessoal, o IRDM está na casa aí dos R$76, né? E olha que coisa interessante, né? Muita gente aí gosta do fundo, tem uma base de cotistas muito boa, mas o fundo, olha o tanto que ele oscila, né? Se a gente pegar aí desde o início dele, que foi lá em 2018, no final do ano de 2018, a gente vê que ele começou subindo, né? Ele pegou uma forte influência aí da taxa Selic também, depois teve uma queda muito brusca, que foi normal por conta da pandemia, depois subiu de novo e agora vem só caindo, tá? Desde fevereiro, começo aí de 2021, tá? Mais ou menos fevereiro, ele vem só caindo. Então, por quê? O que isso está acontecendo? A gente vai ver isso agora no relatório e a gente vai entender também o porquê que teve essa oscilação para baixo aqui dos proventos. Porque, como eu falei para vocês, no mês de setembro, na competência de setembro, a gente teve 74 centavos por cota. Já em outubro, a gente teve 80. Então, muita gente pensou assim, poxa, agora vai começar a aumentar. Só que caiu de novo para 71 centavos. Então, vamos aqui para o relatório gerencial, vamos entender o que aconteceu. Bom, vamos ler o comentário do gestor aqui, pessoal, porque tem muita informação interessante aqui, tá? O rendimento distribuído referente ao mês de outubro foi de 71 centavos por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda, nem é líquida, tá? Bruta de 96,55% do CDI. Ou seja, se você tivesse investido aí no CDI, você teria recebido mais do que no IRDM. Nesse mês, tá? Nesse mês, claro, né? Então, é isso que a gente precisa acompanhar, né? Será que será que o fundo está conseguindo bater o CDI mensal aí? Porque nesse mês não conseguiu. Vamos ver como é que vai ficar os próximos, tá? Em outubro, não ocorreram resultados não recorrentes, tais como pré-pagamentos, prêmios ou negociações de ativos com ganho de capital relevante. Adicionalmente, com o intuito de realizar um rebalanceamento da carteira, a equipe de gestão realizou a venda de alguns fundos de investimentos, mesmo que em preços inferiores ao custo médio, ou seja, mesmo que no prejuízo, né? Claro, isso aqui é a estratégia do fundo. O fundo às vezes precisou ali de um certo dinheiro ali, de um capital de giro, ou simplesmente achou que não valia mais a pena o investimento nesses fundos e resolveu então vendê-los mesmo que com prejuízo, tá? Normal. Além do mais, o resultado do mês também foi impactado negativamente por alguns ativos que seguem em período de carência e por conta da correção monetária. Apesar da deflação de junho ter sido expurgada do cálculo da atualização monetária dos CRIs, agora a carteira vem apresentando resultados aquém da média histórica em função da inflação baixa nos últimos meses, né? A gente sabe que a gente teve meses com inflação baixa e alguns com até inflação negativa, né? O que não impacta, mas para que você saiba, tá? Ainda sobre o resultado referente a outubro, a gestão informa que o fundo não efetuou retenções, ou seja, que teve, distribuiu, né? Por outro lado, foi decidido iniciar, a partir do próximo mês, uma retenção temporária de 5% dos valores passíveis de serem distribuídos com a finalidade de reduzir a volatilidade dos proventos. Isso aqui eu acho bom, tá, pessoal? Eu já comentei aqui em outros vídeos de outros fundos, né, que eu particularmente prefiro aí que tenha uma certa estabilidade. É meio ruim quando o cotista ele não consegue saber, né? Ah, quanto será que vai vir no próximo mês? Será que vai vir 80 centavos? Será que vai vir 70? Será que vai vir 90? Então, não dá para saber. Claro que por se tratar de renda variável, de fato, não dá para saber. Mas é interessante, pelo menos para mim, que você tenha pelo menos o mínimo de noção de quanto que vai vir, tá? Então,
Eu acho legal, mesmo que seja pouco, né, 5% só, mas isso vai criar a possibilidade para o fundo de não ficar essa oscilação. Um mês distribui 70, no outro 90, no outro 85, então eu acho que vai ser interessante. Bom, pessoal, aqui, né, a gente tem, eu estava até falando para vocês aí, ó, o gross up em relação ao CDI. Nesse mês de outubro aí foi de 96,55%, porém nos últimos 12 meses foi de 101%. Então observem que em alguns meses, né, ele não consegue bater o CDI, mas em outros, portanto, ele consegue, tá? E consegue às vezes até bastante. Então, assim, a gente vê que no final das contas ele conseguiu, não com aquela folga, mas conseguiu, pelo menos nos últimos 12 meses, tá? Então, vamos ver o que vai se suceder a partir daqui. Carteira do fundo. Aqui a gente vê vários CRIs, pessoal, né? O fundo tem muitos CRIs na carteira, inclusive com uma diversificação excelente, tá? Com uma diversificação muito boa. Não é um peso elevado em relação ao patrimônio do fundo, porque muitos fundos têm aí ativos na carteira que representa 10%, né? Ou talvez até um pouco mais. Então, eu não gosto quando tem um peso muito grande em apenas um ativo, né? Em apenas um CRI, por exemplo, tá? Prefiro aí que tenha uma diluição maior. Claro que tem que tomar cuidado sempre com a pulverização, né? Então aqui a gente vê toda a carteira de CRI do fundo, aí que é 77%. Aqui a gente tem fundos de renda fixa, que é 3,7% do patrimônio do fundo, e aqui a gente tem a carteira de fundos imobiliários que ele tem, né? Inclusive a gente viu aí que ele realizou algumas vendas, tá? Atualmente ele está com 19,2% do patrimônio em fundos imobiliários. Então fica assim, né? 71 CRI, 19,2% em fundos, 5,8% em caixa. Ele tem um bom caixa, né, atualmente. E 3,7% em fundos de renda fixa, tá? Indexador é indexado pela maioria aí, indexado na maioria pelo IPCA, tem 19,28% em fundos, né, que não é indexado a nada, depende do desempenho dos fundos, e aí depois tem CDI+, CDI, GPM e tal, mas a maioria é IPCA, tá? Então, por conta dessas deflações aí que a gente viu, a gente sabe também que o fundo acaba passando por uma certa dificuldade. Inclusive, em alguns determinados meses, como a gente viu aqui, que o fundo ele teve aí um desempenho bom, tá, no seu rendimento. Provavelmente, não sei, não vi aqui, mas provavelmente foi por conta aí da inflação, né? Que teve alguns determinados períodos que a inflação colaborou, então o fundo pôde ter um resultado de correção monetária maior, tá? Bom, continuando aqui, distribuição, né, por setor. São 19% em fundos, depois tem, ó, geração de energia, incorporação, loteamento, logística, MCMV, governo, né, que isso aqui é o caixa, deve estar no tesouro aí, multipropriedade, shopping center, saúde, varejo e tudo mais. Então a gente vê que na maioria, né, o fundo ele distribui, pelo menos na maioria do patrimônio aqui, em setores tranquilos, setores aí perenes, né? Setores que não são tão arriscados assim. Ele tem, por exemplo, multipropriedade, shopping center, varejo, né, e tudo mais, que são, de certa forma, próprio entretenimento aqui, que são, de certa forma, mais arriscados. Mas se a gente for olhar, é um percentual menor e que também o fundo tem, sim, uma participação para poder, né, elevar um pouco a rentabilidade do fundo. Então faz parte também ter um pouco de risco na carteira, não tem problema nenhum. Aqui, ó, movimentações do mês. O fundo fez algumas compras e vendas de CRIs e fez somente vendas de alguns fundos, como o HREC, o RBFF, o RPR e o XPML, tá? E como a gente viu, né, alguns, não sei se foi todos aqui, tem que olhar o patrimônio, tem que olhar a carteira do fundo para a gente poder ver, mas eu acredito que foram todos aí abaixo do preço médio, né? Então o fundo realizou em prejuízo, tá? Aqui, pessoal, a gente vê algumas operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas, tá? Olha só, o emissor, e aqui a gente tem também o percentual do patrimônio do fundo. A gente vê que não é um percentual grande, mas se a gente for pegar e somar, dá em torno aí de, né, 5 a 10%, né? Mais ou menos, não chega a 10%, mas é mais ou menos isso, tá? Então, bom que o problema tá pouco, tá pequeno, né? Então, isso que é bom. Inclusive, alguns ativos, pessoal, inclusive, ó, Starbucks, que eu tenho certeza que a maioria conhece, estão com problemas, estão aí adimplentes, mas, por exemplo, devedores da operação entram com pedido de recuperação judicial. Então, vai dar problema, né? Então, o problema é esse. Às vezes não deu problema ainda, mas tem-se a certeza que vai ter algum tipo de atraso, algum tipo de probleminha, tá?
Galera, é isso, né? Bom, acho que tem mais alguma informação aqui para eu passar para vocês. O IRDM deixa a demonstração de resultado por fim. Aqui a gente pode ver que ele demonstra pelo regime de caixa, tá? Então vamos ver o que transitou no caixa do fundo. Olha só, a gente vê que as receitas do fundo nesse mês de outubro foram menores, porque uma parte a gente consegue explicar, né, por conta que não houve negociação aí de CRIs, ou melhor dizendo, houve, mas não teve aqui um ganho como teve no mês anterior, tá? E também teve a negociação negativa, que essa impactou até bastante, de fundos imobiliários. Então, no final das contas, o resultado caixa apresentado pelo fundo foi cerca de 4 milhões menor, né? Então, obviamente, se o fundo ele tem um resultado menor, a distribuição é menor. Por quê? Porque ele não tem reserva. Como a gente viu lá no começo, o fundo pretende começar aí a tirar 5%. Nos primeiros meses, a gente vai ter talvez um impacto negativo em relação a esses 5%. Mas depois, lá na frente, vocês vão ver que o provento ele vai começar a se estabilizar. E na minha opinião, isso é bom, tá? Então, é isso, pessoal. Bom, aqui agora sim, realmente a gente finalizou. O que eu acho do IRDM? Minha opinião geral, pessoal, né? Ele é um fundo, como a gente está vendo, ele oscila bastante, não só aí no provento, quanto na cotação, né? O fundo tem um risco mediano, eu diria, né? Não é um risco tranquilo, mas também não é um risco alto, é um risco mediano. Em relação aí, muita gente pergunta de valor justo e tudo mais, vou calcular aqui rapidamente para vocês o que eu acho. Eu acho que assim, por conta dessa baixa da Selic, o fundo vai acabar sofrendo um pouco. Então, esses 13% aqui acaba sendo um pouco elevado para ele. Mas a gente não pode diminuir muito também, porque, como eu falei para vocês, ele tem o risco dele, né? Ele tem as operações arriscadas, tem ativos aí que são inadimplentes. Então, eu diria que 12,5% de desconto para o fundo, a gente tem um preço justo aí de mais ou menos 80, 81 reais. Tá no 76, então tá praticamente no preço justo dele, né? Talvez tenha um pouquinho aí de margem de segurança para você poder investir. Claro, sempre, pessoal, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é só uma fórmula especulativa para a gente poder aí tentar arbitrar o preço justo do fundo, beleza? Mas de maneira geral é um fundo interessante. No momento eu não pretendo investir, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui para mim o que você acha do IRDM. Será que é melhor esperar cair mais um pouco? Ou será que agora não, chegou na mínima ali, é a hora de investir? O que você acha? Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até mais.